Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Estou gravando essa aula extra aqui para falar para vocês um pouquinho aí sobre as integrais, né, que a gente utiliza tanto aí no cálculo e tudo mais, e também sobre mudança de coordenadas, tá? Eu vou abordar aqui nessa aula principalmente as coordenadas do tipo cilíndricas, beleza? Como que a gente demonstra aí essas integrais, como que elas funcionam nessa mudança de coordenadas, tá? E possivelmente eu gravo uma aula também para a gente falar um pouquinho sobre coordenadas esféricas, tá? Que de fato essa mudança de coordenadas aí é muito importante quando a gente está estudando principalmente o cálculo 2, beleza? Então, gente, vamos tentar resumir aqui para que vocês entendam todo o processo aí desde o início, tá? Primeiramente, qual que seria a função, pessoal, de uma integral, tá? De uma f de x qualquer aqui, dx, tá? Gente, nós temos que levar em consideração que a integral ela é uma ferramenta matemática que ela foi desenvolvida com o objetivo de calcular áreas de determinadas figuras, beleza? E a gente pode fazer múltiplas integrações aqui com o objetivo, inclusive, de calcular volumes, tá? De alguns sólidos e assim por diante, beleza? Então, se por exemplo, ó, se a gente considerasse aqui uma figura... Deixa eu fazer um gráfico aqui bem rápido para vocês, tá? Sem as unidades de medida, sem dimensões aqui e tudo mais. Então, imagine que, por exemplo, eu tivesse uma figura desse jeito aqui, pessoal, ó, o gráfico abaixo de uma determinada reta, tá? E eu precisasse calcular o valor dessa área que nós temos aqui. Pessoal, se nós temos uma reta aqui, ó, seria muito fácil a gente calcular aqui essas áreas, justamente porque aqui nós temos a formação de uma figura plana, né? Então, nesse caso aqui especificamente, nós teríamos um retângulo, essa área ela seria dada calculando a base vezes a nossa altura, beleza? Então, seria bem tranquilo aqui da gente fazer, onde a base seria essa parte, a altura seria essa daqui que fica no eixo Y, tá? O problema começa a aparecer aqui, pessoal, quando nós temos aqui, por exemplo, uma curva, tá? Então, imaginem que, por exemplo, eu tivesse uma curva feita... sei lá, vamos colocar aqui uma parábola, por exemplo, desse jeito aqui, ó, tá? Então eu quero que vocês comecem a perceber que nós não temos uma equação matemática pronta aí para que a gente possa aplicar e calcular a área abaixo dessa curva aqui, ó, tudo bem? Então, gente, o que a gente costuma fazer? Para calcular áreas de figuras assim que não são conhecidas, beleza? É que a gente costuma considerar a nossa integral aqui, tá? E a gente sabe, pessoal, que toda curva dessa que se preze, ela tem uma equação matemática associada a ela, tá? Uma determinada f de x, beleza? E basicamente, se a gente calcular a área, tá? Abaixo aqui dessa linha, né? Dessa curva dada por essa f de x, a gente resolve o nosso problema. Então, qual que é a estratégia inicial que a gente tem aí no cálculo, tá, pessoal? A estratégia aqui seria basicamente a seguinte, ó, deixa eu dar um zoom aqui para tentar melhorar aqui. Se eu viesse aqui e começasse a construir vários retângulos, tá? Retângulos bem pequenininhos, certo? Eu quero que vocês entendam que eu conseguiria descrever basicamente a região que eu tenho embaixo dessa figura aqui, ó, tá? E, gente, a área de um retângulo eu sei calcular. A área de um retângulo ela é dada por base vezes a altura que a gente tem aqui. Então, imaginem, pessoal, que eu fosse preenchendo ela com vários retângulos, assim, ó, bem pequenininhos, bem fininhos, assim, como se eu estivesse fatiando aqui a área que eu tenho abaixo, tá? E aí, gente, vamos pensar aqui também na seguinte situação. Vamos dizer que esses retângulos eles fossem tão finos, mas tão finos que eles tendessem aqui a zero, beleza? Um x aqui, a largura dele aqui tendendo a zero, tá? Então, se esse retângulo ele for muito fino, de modo que essa largura ela tenda a zero, é como se eu tivesse uma linha aqui, na verdade, né? Então, é como se eu fosse colocando várias linhas, uma ao lado da outra. E aí eu quero que vocês percebam que se, por exemplo, eu for somando a área de todos esses retângulos pequenininhos, eu consigo calcular de fato qual que é a área que eu tenho abaixo dessa curva vermelha aqui, ó, tá? Então a nossa integral, ela faz exatamente isso, tá, pessoal? O que ela faz é uma somatória de todos esses retângulos pequenininhos que eu tenho abaixo dessa curva aqui, tá? E aí, geralmente, para a gente calcular essa integral, normalmente a gente define alguns intervalos. Por exemplo, ó, aqui eu tenho o ponto zero, tá? E vamos supor que eu tivesse aqui, sei lá, um determinado ponto, vou chutar um valor aqui, ponto número 4, beleza? Então, se eu quiser calcular qual é a área dessa figura de 0 até 4, nós vamos fazer uma integral de 0 até 4. Uma integral que a gente chama de integral iterada, né? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Vamos dizer que essa função aqui, f de x, ela fosse um x elevado ao quadrado, beleza?
descreveria para a gente uma parábola aqui, tá? Então, se fosse para eu calcular o valor dessa área, da área dessa figura aqui, nós iríamos calcular a integral, beleza? Dessa f de x aqui, ó, tá? F de x. E aí, pessoal, a gente multiplica aqui por um elemento dx. Gente, o que seria esse tal desse dx? Pessoal, cada dx desse seria a largura que eu tenho aqui, ó, desses mini retângulos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Ou seja, eu faço com que esses retângulos eles fiquem tão fininhos, mas tão fininhos, que eles tendam aqui ao que a matemática chama de elementos infinitesimais. E aí, a largura desses retângulos aqui, geralmente o cálculo representa por dx. Então, é por isso que vocês veem o dx aparecendo aqui nas integrais, tá? Ou seja, eu tenho a minha função que multiplica esse elemento dx aqui, no caso de uma integral de uma dimensão apenas, tá? Então, a gente calcularia assim, ó, integral de 0 até 4, beleza? Dessa nossa função, que nesse caso aqui, como exemplo, eu coloquei aqui um x elevado ao quadrado, tá? Então, essa integral, ela ficaria uma coisa assim, pessoal, ó, integral de 0 até o número 4, tá? De x elevado ao quadrado e o nosso elemento dx. Falando de forma bem resumida, tá, pessoal? Então, ó, só para a gente lembrar como é que a gente resolve as integrais aqui, né, bem rapidamente. Basicamente, a nossa função ela vai ficar assim, ó, depois de integrar, tá? A gente vai pegar o expoente que ela tem aqui, ó, um número n, beleza? E a gente vem aqui, soma 1 nele, e isso aqui vai ser dividido por esse n mais 1. Isso falando no caso de uma função simples aqui, tá? Que não seja exponencial, nem ln, nem nada disso. Aí cada tipo de função tem uma forma de integrar diferente, né? Bom, então, ó, no caso dessa nossa área aqui, tá? Essa integral ficaria aqui, ó, x elevado ao cubo, né, sobre 3, tá? E aí, pessoal, aqui nós teríamos um intervalo de variação, que são os limites de integração aqui, ó, que é 0 até 4, tá? Então, o que nós fazemos aqui, pessoal? Eu vou pegar esse número 4, vou substituir no lugar do x aqui, ó, tá? Que é o nosso limite superior. Então, nós vamos ficar aqui, ó, com 4 elevado ao cubo, isso aqui sobre 3. E a gente faz menos, a gente pega o limite inferior e substitui aqui também. Nesse caso é 0, tá, pessoal? Mas nem sempre vai ser 0. Eu poderia integrar de 1 até 4 ou qualquer outro intervalo aqui, né? Então, aí, a gente vai colocar aqui, ó, 0 elevado ao cubo sobre 3, tá? Pessoal, o 0 aqui ele vai sumir, né? Então, o resultado que eu vou ter aqui vai ser 4 elevado ao cubo, e 4 elevado ao cubo dá 64, e isso aqui dividido por 3, beleza? Então, aqui nós teríamos as unidades de área aqui, sei lá, se é metros quadrados, centímetros quadrados, e assim por diante, beleza? Então, pessoal, o objetivo que a gente tem aqui de uma integral única em uma única dimensão é calcular a área que nós temos aqui abaixo de curvas, tá? E, gente, aí é que a gente começa com as nossas integrações múltiplas aqui, pessoal. Ó, por exemplo, no caso de uma integral dupla, tá? Para que serve uma integral dupla, pessoal? A integral dupla aqui, tá? Ela serve para a gente calcular áreas também, mas aí eu não tenho simplesmente uma função que depende apenas de x. Nesse caso, eu tenho uma função que depende de x e de y também, beleza? E aí vão aparecer os nossos elementos aqui infinitesimais, ó, dx e dy, tá? Como que isso aqui funcionaria, né, gente? Vamos supor que eu tivesse uma figura, sei lá, desse jeito aqui, ó, só para vocês entenderem rapidamente de forma resumida, tá? Vamos supor que eu tivesse uma parábola aqui, ó, sei lá, com a concavidade aqui dela voltada para cima. Isso aqui seria uma determinada função, tá? E aí eu tivesse uma outra parábola que tivesse a concavidade voltada para baixo aqui, ó. Então, eu quero que vocês percebam que eu tenho uma região aqui, ó, que ela está variando tanto para x quanto para y aqui, beleza? E aí, gente, eu preciso, de fato, vir aqui e acabar resolvendo uma integral que depende aqui de duas dimensões, tá? E, normalmente, quando a gente vai fazer essa integral, a gente cai aqui numa função desse tipo. A estratégia seria também a mesma, né, pessoal? Ó, eu posso vir aqui e dividir isso aqui em vários quadradinhos pequenininhos, tá? Ao invés de dividir naqueles retângulos. E aí, a largura desse quadradinho, ela seria um dx, beleza? E a altura desse quadradinho, ela seria um dy. E aqui nós temos os nossos elementos infinitesimais, beleza? Então, aí, a gente consegue vir aqui e resolver essas nossas integrais aqui, tá? Eu vou resolver um exemplo bem rápido aqui com vocês. Eu não quero que essa explicação aqui demore muito tempo, tá? Mas vamos supor que eu tivesse assim. Eu vou chutar valores aqui, tá, pessoal? Integral de 1 até 2 aqui, tá? Da integral de, sei lá, 1 até 2 também, beleza? Vamos colocar uma função f de x, y aqui, tudo bem? Eu vou colocar aqui um x, y elevado ao quadrado, ok? E aí nós temos aqui um dy e um dx,
tá? Então, para a gente resolver isso aqui, pessoal, eu costumo vir aqui fazer o seguinte, ó. Percebam que nós temos duas integrais. Eu tenho uma integral aqui na região interna, tá? E percebam que essa integral na região interna, pessoal, ó, a primeira aqui, ela tá valendo para o y, ou seja, o y tá mudando, variando aqui de 1 até 2, beleza? E aí depois eu tenho uma integral mais externa, ó, que ela está variando aqui para o x. Pessoal, a estratégia é a gente resolve a integral de dentro para fora, tá? Então eu gosto muito de pegar essas integrais e resolver elas de formas separadas, beleza? Então o que eu faço? Eu resolvo essa de dentro, vai dar um resultado. Esse resultado eu coloco na próxima integral aqui, tá? E aí a gente integra depois com relação a x, eu acho que acaba ficando bem fácil, ó. Então eu costumo fazer assim, gente, eu venho aqui e faço a integral, tá? De 1 até 2 de x, y ao quadrado dy, beleza? Esse resultado depois a gente coloca ali na nossa x. Gente, uma coisa que tem que ficar clara para vocês assim é a seguinte, eu estou integrando em relação a y, então o meu x ele assume um valor constante, tá? Ou seja, x não varia aqui de acordo com o y, beleza? Nós estamos fazendo elas de formas separadas. Então, para o y, meu x é constante, eu posso pegar ele então e jogar para fora da integral. Isso aqui ficaria assim, ó, x para fora da integral, tá? Ele é constante, beleza? Mas o y não é, né? x, y, opa, aqui é um y, né? Eita, nós, deixa eu apagar aqui e volta. Vamos lá. X, y ao quadrado e aqui nós temos um dy. Pessoal, do jeito que a gente viu ali em cima, a integral de y ao quadrado vai ser y ao cubo, né? Vamos somar 1 sobre 3. Então eu vou ficar com isso aqui assim, ó. X, beleza? Y ao cubo sobre 3. E aí o nosso y está variando de 1 até 2, tá? Então, nós vamos vir aqui e vamos substituir os limites que nós temos. Ó, então vai ficar x que multiplica. No lugar do y, eu vou primeiro jogar o 2 aqui, tá? Então, eu vou abrir um colchete aqui, tá? Então, nós vamos jogar 2 aqui no lugar do y. Ó, vai ficar 2 elevado ao cubo sobre 3 menos, tá certo? Nós vamos pegar o número 1 e vamos jogar no lugar do y. 1 elevado ao cubo sobre 3, tá? Pessoal, isso aqui dá x que multiplica. Ó, pessoal, 2 elevado ao cubo é 8, né? Então, nós temos 8 sobre 3 menos aqui 1 sobre 3, tá? Então, o resultado dessa integral aqui, ó, 8 sobre 3 menos 1 sobre 3 dá 7 sobre 3, né? Então, aqui nós vamos ter x que multiplica 7 sobre 3. Ou simplesmente 7 sobre 3x, beleza? Esse é o resultado da primeira integral, tá, pessoal? Então, agora, conforme eu falei para vocês, eu vou resolver a segunda com o resultado dessa daqui, ó. Beleza? Então, a gente vai integral de 1 até 2, né, que é o mesmo intervalo ali. Vamos colocar ela aqui, ó, 7 sobre 3x, e aí a gente vai colocar o dx, beleza? E do mesmo modo, né, gente, ó, o 7 sobre 3 é um número, ele é constante, eu posso mandar ele para fora da integral, vai ficar aqui 7 sobre 3 integral, tá, de x e o nosso dx. Lembrando que ela varia de 1 até 2. Pessoal, o índice que está aqui, né, no nosso x, ele não está aparecendo, mas é o número 1, né? Então, aqui nós vamos somar 1, tá certo? Ó, mais 1 e dividir aqui por 1 mais 1, tá? Então, o resultado disso aqui vai ficar assim, ó, 7 sobre 3, que multiplica x ao quadrado sobre 2. E o nosso x ao quadrado sobre 2, ele varia de 1 até 2 aqui, tá? Pessoal, nós podemos fazer algumas situações aqui matemáticas, se vocês quiserem, ou não. Eu vou deixar o 7 sobre 3 aqui, acho que fica mais fácil. Multiplica, vou abrir o colchete. Joga 2 no lugar do x ao quadrado, ó. Tá? Então, nós vamos ter 2 ao quadrado, vai ficar 4 sobre 2, beleza? Joga 1 aqui, ó, no lugar do nosso x ao quadrado. Então, menos 1, né, ao quadrado, que dá 1 sobre 2, tá? Eu poderia dividir aqui, tá, pessoal? Mas eu vou deixar na fração que vai ficar um pouco mais tranquilo aqui. Então, ó, 7 sobre 3, que multiplica, pessoal, 4 sobre 2 menos 1 sobre 2 é 3 sobre 2, tá? E aí a gente multiplica essas duas frações aqui, né, em linha, e isso aqui dá 21, né, sobre o nosso 3 vezes 2 aqui, 6, beleza? E, pessoal, a gente pode simplificar aqui, ou se vocês quisessem, nós poderíamos ter simplificado aqui atrás também, ó, como 3, tá? E, de qualquer modo, se a gente simplificar isso aqui por 3, isso aqui dá 7 sobre 2. Então, esse aqui seria o nosso resultado, tá?
Eu tô falando tudo isso aqui para vocês porque o meu plano aqui é que a gente fale de mudança de coordenadas, né? Então, gente, ó, a mudança de coordenadas, ela geralmente é muito interessante quando nós temos figuras que são curvas, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, esferas, cilindros, circunferências, esse tipo de coisa, sempre é interessante que a gente venha aqui e faça uma mudança nessas coordenadas. Como que isso aqui vai ficar? Ó, eu vou colocar para vocês aqui, eu vou tentar desenhar aqui artisticamente, deixa eu ver se eu consigo aqui, uma circunferência. Eu tenho uma ferramenta de circunferência aqui, mas ela deu uma sumida, tá? Vamos lá, vou desenhar uma circunferência aqui, de qualquer modo, ó. Imagina que ela esteja com o centro aqui na origem, tá? Então eu tenho aqui y e eu tenho aqui o valor de x, beleza? Pessoal, toda circunferência que se preze, ela tem um ponto aqui em todas as bordas dela e a distância do centro até esse ponto aqui nós chamamos de raio, beleza? Então, um valor de r. Se eu aumentar aqui um pouquinho a inclinação aqui desse r, ó, beleza? Colocar ele aqui, eu coloco um ângulo θ aqui, tudo bem, pessoal? Aí tem alguns livros que chamam esse ângulo θ de outros nomes, mas eu quero que vocês entendam que aqui eu continuo tendo o raio, tá? E se eu der a volta inteira aqui, beleza? Eu tenho o raio do mesmo jeito, tá? Então, gente, ó, o que eu gostaria que vocês visualizassem aqui? Se eu pegar, tá vendo que eu tenho uma espécie de um triângulo aqui, ó? Uma espécie não, eu tenho exatamente um triângulo retângulo aqui, ó, tá? Essa distância aqui, ó, beleza? Até esse pontinho preto que eu marquei seria o valor do x, né? O tamanho do x que eu tenho. E aqui, pessoal, ó, eu tenho o tamanho do nosso y, tá? Deixa eu apagar esse r daqui para não dar confusão. Então, aqui eu tenho o x, tá? E aí, essa distância aqui seria a distância que nós temos do nosso raio, ok, pessoal? Então, ó, se eu fosse desenhar esse triângulo retângulo aqui, ó, do lado de fora, beleza? E ele é um triângulo retângulo, gente, porque ele está inscrito aqui dentro da nossa circunferência. Eu tenho aqui, ó, o nosso ângulo θ. Esse lado aqui, ó, ele vale x e esse lado aqui ele vale, ó, a coordenada y. Aqui eu teria o nosso r, beleza? Esse cara é um triângulo retângulo. E aí, pessoal, aquelas relações matemáticas do triângulo retângulo que vocês aprenderam lá no ensino médio, elas podem ser aplicadas aqui, tá? Então, por exemplo, que relações que são essas, gente? Vocês aprenderam muito tempo atrás lá uma relação chamada de cosseno do ângulo θ, quando vocês estudaram ali o triângulo retângulo. E o cosseno, pessoal, ele era dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente pela hipotenusa. O adjacente, pessoal, ele fica adjacente a esse ângulo θ, que é, ou seja, do mesmo lado, tá? E percebam que aqui nós temos o valor de x, ó, beleza? Então, esse é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que nesse caso aqui vale r. Tudo bem, gente? Beleza? E aí, pessoal, ó, para o y nós temos o mesmo cenário, tá? Nós temos um número aí que é chamado de seno desse ângulo θ, e o seno do ângulo θ ele pode ser calculado pelo cateto oposto ao ângulo θ, ó, que nesse caso é y, dividido pela nossa hipotenusa, que está valendo o r aqui, tá? E aí, gente, a gente consegue fazer algumas manipulações matemáticas aqui para a gente poder já tirar as nossas primeiras conclusões. Ó, posso vir aqui fazer uma multiplicação cruzada em todos eles e eu consigo concluir que o valor de x aqui para esse triângulo retângulo, ele vale r cosseno do ângulo θ. Essa daqui, primeira relação que nós temos, extremamente importante, tá? Aí aqui o nosso y, pessoal, ó, ele é r que multiplica o seno do ângulo θ, beleza? E nós vamos deixar esse cara aqui. Tudo bem, gente? Então são as duas primeiras relações que a gente precisa ali, que são importantes demais, tá? Outra coisa que é muito importante aqui também, gente, é esse r. Eu quero que vocês entendam que esse r, ele significa que representa a nossa hipotenusa. E vocês devem se lembrar que nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras aqui no nosso triângulo retângulo, né? Então, a professora lá do nosso primário, não lembro, ensino médio, ela falava que o quadrado da hipotenusa, né, era igual à soma dos quadrados dos catetos aqui, né? Esse era o teorema de Pitágoras, basicamente. Então, nós temos aqui que r ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado aqui, tá? Então, gente, são três relações extremamente importantes aqui que eu preciso que vocês tirem dessa circunferência, beleza?
Então, ó, essas três relações importantes a gente chama ela de coordenadas polares, beleza? Polares, tá? Então, nessas coordenadas polares, pessoal, todas as vezes que vocês verem um x aí, vocês podem fazer uma mudança de variáveis, ao invés de x, vocês podem escrever r cosseno do ângulo θ, tá? Onde vocês verem y aparecendo aí, ao invés de utilizar y, vocês podem utilizar r seno do ângulo θ, tá? E se por acaso vocês virem por aí escrito x ao quadrado mais y ao quadrado, lembrem-se que isso representa o r elevado ao quadrado, tá? Ó, então x ao quadrado mais um y elevado ao quadrado aqui, tá? Essas relações, elas são importantes demais aí para o nosso cálculo. Então, gente, ó, quando é que eu vou ter que fazer essas mudanças aqui de coordenadas e tudo mais? Todas as vezes que a gente precisar calcular, por exemplo, área de figuras redondas desse jeito aqui, ó, tá? Ou partes dela, pedaços aqui do nosso círculo e tudo mais. É muito mais fácil do que a gente vir aqui e simplesmente utilizar as nossas coordenadas cartesianas que elas são dadas ali em x e em y, tá? Então, pessoal, ó, todas as vezes que a gente vai fazer essa mudança de coordenadas, a gente pode escrever essa área da seguinte maneira, ó. Geralmente nós temos uma integral dupla, tá certo? De uma função f de x e y, dx e dy, ok? E, aliás, deixa eu melhorar isso aqui. Ao invés de colocar dx, dy, eu vou colocar aqui um dA, tá? Esse dA seria um elemento de área, que ele representa, de fato, o dx, dy. Tudo bem, gente? Então, ó, se a gente vai trabalhar com essa função aqui em coordenadas cartesianas, tá? A gente pode escrevê-la desse jeito que eu coloquei para vocês aqui, ó, integral dupla, tá? Dessa f de x e de y. E o nosso elemento dA em coordenadas cartesianas é o dx e dy, do jeito que eu tinha colocado ali, tá? Só que aí, pessoal, se a gente por acaso estiver trabalhando com figuras desse jeito aqui, ó, nós podemos vir aqui fazer uma mudança, tá? A gente pode, por exemplo, calcular uma área, tá, em coordenadas polares assim, ó, integral, beleza? Da nossa função, ao invés dela ser uma função de x e de y, pessoal, ela vai ser agora uma função de r cosseno de θ e r seno de θ. Parece que fica mais complicado, né? Mas não é não, tá, pessoal? Então, ó, r cosseno do ângulo θ, r seno do ângulo θ, e aí nós vamos colocar o nosso elemento de área. Pessoal, o elemento de área, tá, dA, em coordenadas polares, gente, ele é desse jeito aqui, ó, é um R, beleza? E aí a gente vai colocar aqui, ó, um ângulo dθ e o nosso elemento dr aqui, tá? Então, eu coloco aqui um R, dθ e dr. Então, assim ficaria essa nossa integral aqui. Gente, esse R aqui, ó, ele é um termo de ajuste, tá? E eu não vou falar muito sobre ele agora, que ele vem por meio de um cálculo que é chamado de jacobiano, beleza? E tem uma demonstração matemática para a gente fazer esse jacobiano. Na verdade, ele é uma determinante de alguns termos aqui da circunferência. Para não me alongar muito, tá, pessoal? Eu vou simplesmente deixar ele desse jeito, mas certamente vocês encontram isso nos livros de cálculo e tudo mais. Eu posso até fazer uma aula separada para isso. Só vocês mandarem um alô ali, tá? Então, ó, o nosso dA em coordenadas cartesianas é dx, dy. O nosso dA aqui, no caso de coordenadas polares, tá? Ele seria um r dθ e um dr aqui, beleza? Então, gente, ó, vamos deixar aqui as nossas coordenadas polares. O que seriam as nossas coordenadas cilíndricas, pessoal? Quando a gente fala em coordenadas cilíndricas, que esse aqui é o meu objetivo, tá? Cilíndricas. O objetivo das coordenadas cilíndricas geralmente é a gente calcular volumes. Então, por exemplo, eu teria aqui um sistema de coordenadas, beleza? E nesse sistema de coordenadas aqui eu teria, por exemplo, um cilindro, tá? Então, gente, ó, para que eu venha aqui e calcule o volume desse cilindro, a gente sabe facilmente que o volume de qualquer cilindro é dado pela área da base vezes a nossa altura, né? E isso de fato é verídico, né? Ou seja, isso é verdade, né? O problema, pessoal, no cálculo que acontece é que às vezes é o seguinte, de vez em quando a galera vem e propõe uns exercícios pra gente, onde eles colocam tipo de uns paraboloides aqui dentro, assim, ó, sabe? Uns paraboloides. E aí eles pedem para vocês calcularem qual é o volume que tem aqui abaixo desse paraboloide, ó, tipo dentro do cilindro e embaixo do paraboloide, sabe?
E aí, pessoal, o negócio ele começa a ficar bem complexo aqui para a gente poder calcular se a gente utilizar o sistema x e y, beleza? Então, normalmente, a gente utilizando as coordenadas cilíndricas aqui, a gente consegue resolver isso aqui de maneira bem mais fácil, tá? Então, como é que fica aqui? Qual que é o objetivo? O objetivo das coordenadas cilíndricas, em geral, é calcular volume de cilindro, tá? E pode ser o cilindro inteiro ou pode ser pedaços aqui do cilindro. Então, tem um povo que eles complicam mais ainda, tipo, cortam por um plano aqui, sabe? E enfim. E a gente acaba definindo os limites de integração. Então, ó, como que ficaria esse volume, pessoal? Seria a integral, tá? Tripla, beleza? Do nosso elemento dv, um elemento de volume. Mas, pessoal, o que é volume? Pessoal, volume seria área da base vezes a altura, tá? Então, ó, a área da base estaria em x aqui, em y e em z. Se eu estiver trabalhando aqui com um sistema de coordenadas cartesianas, esse volume ele seria dado assim, ó, v é igual a uma integral tripla, beleza? Integral tripla, tá? De uma função f de x, y e z, ok? E aí, pessoal, a nossa área da base aqui, ela depende de x, ela depende de y, só que agora entrou o elemento de volume, ele dá altura aqui, ó. Então, nós vamos ter um elemento dz aqui também, tá? E aí, pessoal, no caso, se eu estiver trabalhando aqui com coordenadas cilíndricas, nós temos aqui na parte de baixo uma circunferência, então eu posso aplicar as nossas polares aqui. Tudo bem, pessoal? Que a gente viu aqui no lado de cima, tá? E aí essa integral aqui, esse cálculo de volume, ele ficaria assim, ó. Nós teríamos uma integral tripla, tá? Da nossa função aqui, ela não seria mais uma função de x, y, z. Agora essa função, ela depende de r, ela depende de θ e ela depende de z aqui também, ó. Ah, quem que é r? Pessoal, o r é o raio do meu cilindro, tá? Quem que é θ, pessoal? O θ é o ângulo que eu tenho de variação que eu tenho aqui, ó. Eu até esqueci de comentar isso com vocês aqui, mas ó, o θ seria esse ângulo. Percebam que ele pode variar 360 graus aqui, ó. Agora imagina essa figura saindo aí para fora da tela, eu teria um cilindro descrito. Só que geralmente a gente não fala isso aqui em termos de ângulo, né? A gente fala isso aqui em termos do comprimento do arco. Então, o nosso θ aqui, ele geralmente pode variar de 0 até 2π. Tudo bem, pessoal? O R aqui seria o nosso raio, ele pode ter qualquer tamanho. E imagine essa figura saindo para fora da tela e eu teria o meu elemento Z, tá? Então, ó, percebam que eu tenho aqui embaixo θ, que pode ir de 0 a 2π, eu tenho R, tá? E eu tenho também o nosso elemento Z. Pessoal, como é um elemento de volume, tá? Eu vou ter um combinado aqui, ó, do elemento de área vezes o elemento de altura. A altura seria o nosso elemento Z. Então, o nosso elemento volume aqui, ele seria, ó, um R, que é aquele termo de ajuste que eu coloquei para vocês, tá? Um dθ, beleza? Um dr, ok? E aí eu teria um terceiro elemento, que seria um elemento dz aqui, ó. Tranquilo, pessoal? E aí a gente consegue, de fato, calcular aqui, tá? O volume do nosso cilindro, beleza? Vamos dar um exemplo bem rápido aqui para vocês entenderem para onde que isso vai, que eu já gostaria de chegar ao fim aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse um cilindro aqui, e esse cilindro ele tem um raio igual a 4 centímetros, tá? Vamos dizer que esse cilindro ele tem uma altura aqui, por exemplo, sei lá, vou chutar aqui 8 centímetros e eu quero calcular o volume dele. Pessoal, se for um cilindro comum, seria a área da base vezes a altura, tá? Não teria problema, seria muito fácil. O problema é se a gente colocasse figuras aqui no meio dele, aí a gente teria que mudar os nossos limites de integração, tá? Só estou fazendo aqui para demonstrar para vocês rapidamente, ó, como é que ficaria o volume calculado em coordenadas cilíndricas, beleza? Seria então, ó, vamos colocar aqui 3 integrais, tá? Aí eu vou colocar, pessoal, aí eu não preciso nem colocar qualquer tipo de função, porque a minha função já é um cilindro, eu vou colocar simplesmente o elemento de volume aqui, ó, R, tudo bem? Eu não preciso obrigatoriamente seguir essa ordem aqui, então eu vou colocar, ó, um dr, um dz e um dθ aqui, tá? Lembrando que essa ordem desses elementos infinitesimais podem ser mudados. E aí, pessoal, como eu tenho uma integral tripla, nós vamos colocar os nossos limites. Ó, por exemplo, a primeira integral é a do R, tá? Então o R está variando de 0 até 4. Ó, coloquei o cilindro aqui na origem, beleza? O próximo elemento seria o Z. Pessoal, o Z seria a altura dele. Então a gente vai colocar de 0, ó, estou colocando ele aqui no plano XY, tá? E até a altura máxima dele, que nesse caso vai ser 8, beleza?
E o nosso elemento θ, pessoal, ele sempre varia de 0 até 2π aqui, ó, ok? E aí, de posse, só a gente fazer essa integral, a gente já consegue resolver o problema. Do jeito que eu resolvi ali em cima, eu gosto de resolver as integrais separadas, tá? Então eu vou pegar a integral de dentro, ó, beleza? Que é um RdR aqui. E aí nós vamos calculando integrais separadas aqui, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, integral de 0 até 4 de RdR, ok? Pessoal, integral de RdR seria R ao quadrado sobre 2, né? Então nós teríamos aqui, ó, R quadrado sobre 2, variando aqui de 0 até 4, tá? Vamos jogar o 4 no lugar do R, beleza? Então nós vamos ter 4 elevado ao quadrado aqui, tá? Isso dá 16, né? Sobre 2, beleza, pessoal? Aí eu jogaria o 0 aqui no lugar do R, mas vai ser menos 0 aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Então essa integral, ela dá 8. Esse é o resultado dela aqui, tá? Vamos para a próxima integral aqui, pessoal. Então, ó, essa que eu marquei de vermelho tá valendo 8. Agora eu vou para a segunda integral que depende de z, beleza? Então, como que vai ficar isso aqui, ó? Integral, tá? De 0 até 8, beleza? De 8, que foi o resultado dessa integral que eu marquei de vermelho, e aí o elemento dz aqui, ó, tá? Pessoal, 8 é constante, vai para fora da integral, né? Então, 8 integral de 0 até 8 de dz. Pessoal, a integral de dz é o próprio z, né? Então, nós teríamos aqui 8, z variando de 0 até 8, tá? Então, a gente vai substituir o 8 no lugar desse z aqui, ó. Nós vamos ter 8 que multiplica 8 no lugar do z, tá? Seria menos 0, não vou colocar, e aqui daria igual a 64, né, pessoal? Opa, peraí que minha caneta falhou aqui, vamos lá. Que é igual a 64, né? Então, pessoal, ó, o nosso volume, tá? Agora a gente consegue finalmente encontrar o valor dele aqui, né? Então, nós vamos ter aqui, pessoal, ó, a integral, tá? Só pra gente olhar aqui, ó, faltou essa nossa terceira, né? Que ela é de 0 até 2π, beleza? Ó, 0 até 2π, tá? Desse 64 que a gente obteve aqui na nossa integral anterior, tá? E isso aqui em relação a θ, ó, ou seja, em relação ao nosso dθ aqui, tá? Então, do jeito que a gente já vem fazendo aí, né, o 64 ele é constante aqui, né, gente? Então, ele pula para fora da integral, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, 64 integral de 0 até 2π, tá? De dθ, beleza? Pessoal, integral de dθ é o próprio θ, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, 64 que multiplica o θ, tá? Isso aqui variando de 0 até 2π, né? Então, só lembrando que a gente vai pegar o 2π, vamos substituir aqui, ó, no lugar do θ, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 64, que multiplica, né, 2π menos o 0 aqui, ó, no lugar do nosso θ, tá? Pessoal, se a gente multiplicar aqui 64 vezes 2π, o nosso volume, finalmente aqui, ele dá 128π, beleza? E aí, a unidade de medida aqui, ela seria o nosso centímetro cúbico, né? Deixa só eu confirmar, eu coloquei centímetros aqui, então a nossa unidade de medida, ela fica centímetro cúbico, tá? Então, esse daqui seria aí o resultado da nossa integração do nosso volume. Beleza, pessoal? Eu espero, então, que tenha sido esclarecedor, que tenha ajudado essa aula, tá? Mas eu tenho certeza que vai dar uma bela força para vocês, que ainda tem alguma dúvida aí remanescente nessa parte de coordenadas cilíndricas, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer situação, é só vocês me chamarem. Um forte abraço aí para vocês e até a próxima. Valeu!